Sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa aula de geometria espacial. Agora a gente vai começar a nossa aulinha com a ideia dos cones. O que a gente pode falar sobre os cones? O que é importante falar sobre esses caras? Bom, primeiro que o cone ele é um sólido que possui uma base circular, é uma circunferência. Ele pode te dizer, é quase que muito difícil de acontecer uma questãozinha onde o cone não é reto, tá? Não porque é difícil, mas é um costume de questões não ter o cone oblíquo, mas esse aqui é o cone oblíquo. A gente tem esse sendo o cone reto e esse o cone oblíquo. O que ele pode pedir, oblíquo é quando não forma 90 com a base. O que ele pode pedir é de um cone oblíquo? O volume, e é a mesma história, tá? É a mesma ideia do volume do cone reto. Então nós temos o seguinte, o cone tem três elementos importantes. Esses três elementos formam sempre um triângulo retângulo. Quem são os três elementos? Nós temos aqui o raio, que você já conhece. Nós temos aqui a altura, que também já é conhecida. E para fechar esse triângulozinho retângulo, e o bizu é sempre fechar o triângulo retângulo, eu tenho um triângulozinho retângulo formado aqui. Eu tenho raio, altura e surge para nós uma novidade que é chamada de geratriz, que é a distância do vértice, que é a pontinha, até a circunferência da base. Então eu tenho três elementos: raio, altura e o G, que é a nossa geratriz, que é a distância do vértice até a base. Tá lá. Raio, altura e geratriz. Beleza? Esses são os três caras que eu preciso conhecer. Existe uma relação entre eles que é aplicar um triângulozinho retângulo. Eles sempre vão formar um triângulo retângulo. Então, em alguns casos, eu vou precisar achar um quando eu não tenho outro. E nesses casos, quando ele me dá a geratriz e o raio, eu consigo aplicar Pitágoras e achar a altura. Aplicando Pitágoras, você sabe que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. E aí você criou uma relação entre geratriz, raio e altura. Tá? Importante do nosso formulário, volume. Quem é o volume do cone? Volume é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Só que agora o cone ele tem uma pontinha. E todo sólido que tem uma pontinha, todo sólido que espetar, a gente divide por 3. Então é a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Depois, quem é a área lateral? Eu já falei para vocês que a área lateral é a mais importante, que é aquela fórmula que a gente sempre esquece, é uma para cada. A área lateral do cone é πrg. πrg. Π vezes o raio vezes a geratriz. E a área total, ela é igual à área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral, que é πrg. Aqui, essas são as principais informações. Qualquer questão que for abordar a história do cone, provavelmente vai criar essa ideia de volume, área lateral e área total. Beleza? Essa é a parte basicona, essa é a parte principal dos cones. Vamos aplicar, então, de quem nós precisamos para achar alguma coisa do cone? De 3 elementos, geratriz, raio e altura. Vamos pensar no exemplinho aqui. Um exemplo bem simples, eu tenho aqui um cone. Nesse cone eu consigo descobrir alguns elementos. Vamos supor que ele fale que o raio é 3 e a altura desse cone é 4. 3 e 4. 3 metros e 4 metros. Aí ele te pede o volume. Como é que eu faço para achar o volume de um cone? O volume é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura sobre 3. Tá lá, esse é o meu volume. Então, seguindo aqui a formulinha, é π vezes o raio. Quem é o raio? 3 ao quadrado, vezes a altura é 4. Tudo isso dividido por 3.
Lá em cima eu tenho 3 ao quadrado, que é 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. Ou eu vou cortar um de cima com um de baixo. Sobrou para nós 3 vezes 4, 12. A resposta é 12π, é o volume desse cone. Se por acaso ele me pedir a área lateral, como é que eu faço para achar a área lateral? A área lateral de um cone é πrg. De quem eu preciso? Eu preciso do raio que eu tenho e da geratriz. Opa, surgiu um cara que eu não conheço. Surgiu um cara que eu preciso descobrir. Eu só conheço a altura, a geratriz eu não conheço. Então, eu vou traçar agora aquele nosso triângulo que a gente deve conhecer, que é um triângulozinho retângulo. E esse triângulo aqui ele vai formar uma relação entre raio, geratriz e altura. Então, eu tenho aqui que o raio vale 3, é um cateto. A altura é outro cateto, vale 4. Eu preciso achar a geratriz. Posso aplicar Pitágoras, apesar esse triângulo aqui ele é um cara conhecido. Quando os catetos são 3 e 4, a hipotenusa direto é 5. Quando os catetos são 3 e 4, a hipotenusa direto já vai ser 5, automático. Né? Então, eu já tenho a minha geratriz que vale 5. Se eu tenho a geratriz, quem vai ser a minha área lateral? Π vezes o raio, que é 3, vezes a geratriz, que eu acabei de descobrir, que é 5. Bom, então para que eu preciso aplicar o Pitágoras? Se eu precisar achar um outro elemento. Eu tenho 2, se eu achar o terceiro, se eu precisar achar o terceiro, eu vou aplicar Pitágoras. Está aqui. A área lateral desse cone é igual a 15π. Se por acaso ele me pedir a área total, quem vai ser a área total? A área total é a área da base, é pintar a base e pintar a área lateral. A área da base, πr ao quadrado, o raio vale 3. Mais área lateral. A área lateral foi o que a gente acabou de fazer, que é 15π. Continha, 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 15, a gente vai ficar com 24π, é a minha resposta. Lembrando que, como eu tenho volume e está em metros, é metros cúbicos. A área é metros quadrados. Tá lá, só para colocar a unidade e ficar bonitinho. Então, você já entendeu que, se eu tiver 2 elementos, eu vou descobrir o terceiro através de Pitágoras e resolver a minha questãozinha de cones. Fácil, né? Tranquilo? Questãozinha tranquila, padrão. É isso que eu preciso para aplicar qualquer coisa do cone, tá? Bom, o que tem a mais do cone para a gente falar? O que a gente tem a mais desse cara para conversar? Existe a chance de o cone ser equilátero também. Lembra que o triângulo egípcio ele tem os ângulos de 30, 60 e 90? Para falar de cone equilátero, eu vou precisar lembrar desse cara aqui. Do triângulo egípcio, que acontece, eu vou chutar baixo, mas acontece em 70% das questões de geometria plana, métrica, espacial, analítica, aparece esse triângulozinho aqui. Ele é o triângulozinho que tem os ângulos 30, 60 e 90. Lembrando essa história, o 90 olha para A, que é a hipotenusa. O 30 sempre vai olhar para metade da hipotenusa. E o 60 vai olhar para metade raiz de 3. Se você ainda não sabe isso aqui, corre atrás de uma aula do triângulo egípcio que está no canal do Bisural, está na plataforma. Corre atrás dessa aula de triângulo egípcio. É só a explicação disso aqui e aplicar exemplos, tá? Então, os ângulos 30, 60 e 90 formam um triângulo egípcio. O 90 olha para a hipotenusa, que é A, o 30 vai olhar para metade e o 60 metade, raiz de 3. Mas o que isso tem a ver com o cone equilátero? Tem a ver que, quando eu formar o meu cone equilátero, toda vez que eu formo um cone, eu tenho um triângulozinho. Aquele triângulo que forma a geratriz, altura e raio. E esse triângulozinho que forma a geratriz, altura e raio, ele é chamado de triângulo de revolução. Por quê? Ele é o triângulo que você vai girar. O que é um triângulo de revolução? É um triângulo que você gira. Quando você gira esse triângulo aqui, quando você faz a revolução dele, ele vai formar. Imagina girar esse triângulo.
Girando esse triângulo, ele forma um cone. Então, o cone que vai formar o triângulo que vai formar o cone é chamado de triângulo de revolução, porque girando esse triângulo, você forma o cone. Beleza. No cone equilátero, apareceu a palavrinha mágica equilátero. O que você vai lembrar? Que o triângulo de revolução é um triângulo egípcio, é um triângulo especial. Toda vez em que esse triângulo de revolução for egípcio, o seu cone vai ser equilátero. Então, qual é a condição para o cone ser equilátero? Quando o triângulo de revolução é egípcio. Qual é a condição de ele ser egípcio? É ter os ângulos 30, 60 e 90. E aí vão respeitar essa ordem aqui. Aí é o seguinte, o 30 ele olha para esse ladinho aqui que vale R. E você sabe que o 30 olha para metade da hipotenusa. Se o 30 olha para R, a hipotenusa que o 90 olha vai valer 2Rs. E o 60 vai olhar para metade raiz de 3. Então o 30 olha para R, o 90 olha para 2Rs e o 60 olha para R raiz de 3. Essa que é a ideia. Mas qual é a vantagem disso? A vantagem é que, quando ele coloca para você qual é o volume de um cone, de novo, eu preciso prestar atenção no que a questão está me falando. Se ele diz que o cone ele é equilátero, eu vou marcar na hora da prova, vou sublinhar, circular que o cone é equilátero para eu não perder a questão. Qual o volume de um cone equilátero de geratriz 10? Então ele quer saber qual é o volume do cone equilátero que possui geratriz 10. Beleza, se a geratriz vale 10, eu tenho aqui o meu cone equilátero. Vou desenhar o meu cone bonitinho aqui. Eu já sei que a geratriz dele vale 10. E eu já sei que esse triângulo formado aqui, ele não é um triângulo qualquer, ele é um triângulo egípcio. E o que acontece no triângulo egípcio? No triângulo egípcio acontece que eu tenho os ângulos 30, 60 e 90. E além disso, eles seguem uma proporção de lados. Então eu tenho o seguinte, a geratriz vale 10. Você já sabe que o 90 olha para A, o 30 olha para metade e o 60 metade raiz de 3. Se o 90 está olhando para 10, o 30 vai olhar para quanto? O 30 vai olhar para quanto? O 30 vai olhar para o raio, que vai valer 5. E o 60 vai olhar para quanto? 5 raiz de 3. Vou só escrever aqui mais do ladinho para não ficar embolado. O 60 vai olhar para 5 raiz de 3. Qual é a vantagem de saber que o triângulo egípcio é o triângulo de revolução no cone equilátero? A vantagem é que você já tem direto o valor da geratriz, do raio e da altura. Você nem precisa aplicar Pitágoras, você já vai direto. Bom, se eu tenho isso, então, ele quer o volume. Como faz para achar o volume? Volume é a área da base, πr ao quadrado, o raio vale 5. Vezes a altura vale 5 raiz de 3. Tudo isso eu não posso esquecer que a área da base vezes a altura tem uma pontinha, eu divido por 3. Agora é número feio, é continha. 5 ao quadrado dá 25, 25 vezes 5 dá 125. Então é 125 raiz de 3π. Olha o número feio. Tem problema número feio? Nenhum. Geometria espacial, o que mais acontece é número feio. Sobre 3. Eu não posso simplificar o 125 por 3. E a resposta final é essa aqui. Aí, através só da geratriz, eu descobri o raio e a altura e apliquei o volume. Lembrando que o volume sempre depende da altura. Simples, né? A ideia do cone equilátero é que o triângulo egípcio, eu não posso esquecer, o triângulo de revolução é um triângulo egípcio. Tranquilo? Beleza? Façam as anotações e pega a parte principal da aula, pega a parte principal desse vídeo que você acabou de assistir. Tranquilo?